Olá meninas, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser da página 2 até a página 9. Então hoje nós começaremos a falar de figuras geométricas. Então hoje nós falaremos das figuras geométricas espaciais. Quais são essas figuras geométricas espaciais? São aquelas que a gente consegue ver todos os lados, como o dado, a caixa de sapato, o chapéu de aniversário. Nós não conseguimos ver todos os lados dessas formas geométricas, então eles se chamam formas geométricas espaciais. Esses aqui são as formas geométricas sólidas, que são aqueles que a gente consegue ver todas as partes. Então vamos lá, na página 2, nós vemos aqui a imagem de algumas crianças, certo? Então o que eles estão fazendo? Eles estão manuseando essas formas geométricas aí, espaciais, sólidas. Na página 3, os alunos do terceiro ano estão observando a forma dos objetos da escola em que estudam. Então vamos lá. No primeiro quadrinho, eles estão vendo o quê? Um presente que alguém deu para a professora em forma de triângulo. Nesse formato, ele não chama triângulo, ele chama pirâmide. Por quê? Parece uma pirâmide, tá? No segundo quadrinho, eles estão vendo a bola, que nós chamamos de esfera, e o lixo, que nós chamamos de cilindro, tá bom? Então, alguns desses objetos têm a forma de sólidos geométricos. Observe. Então, o primeiro aí tem o formato de cubo. O segundo, bloco retangular ou paralelepípedo. Os dois nomes são da mesma forma geométrica, do mesmo sólido geométrico, que é o paralelepípedo ou bloco retangular, que seria o retângulo, só que de uma forma sólida. Na página 4, aí nós conseguimos visualizar todos os sólidos geométricos. Estão vendo? Então a gente vai falar um por um. Então o lixo, ele tem o formato do cilindro. A bola de basquete tem o formato da esfera. O cone de trânsito, cone. E a embalagem de presente, a pirâmide. Tudo bem? Então vamos para as atividades. Marque um X, com um X, o objeto abaixo cuja forma lembra um cilindro. Então qual desses dois objetos lembra um cilindro? Que é um desses aqui. Então vocês voltem aqui e observem direitinho. Na página 5, escreva o nome do sólido geométrico a que cada objeto representado a seguir se assemelha. Então, essa caixa aí, ela se assemelha ao cubo, ao paralelepípedo, ao cone, à esfera. Qual o nome desse sólido geométrico? A casquinha de sorvete, a bola de tênis, o dado, o copo, a vela. Então, quais nomes de sólidos geométricos cada um está representando aí? Na número 3, contorne a imagem do objeto que apresenta o formato do bloco retangular. Então, qual desses dois objetos aí, eles têm o formato do bloco retangular ou paralelepípedo? Tudo bem até aí, gatinhas? Na página 6, vocês irão colocar o nome dos sólidos geométricos que estão desenhados aí. Então é só você escrever qual é a pirâmide, qual é o cone, qual é o cubo, qual é o paralelepípedo, o cilindro, tudo bem? Na número 5, Marcelo ganhou blocos de montar do avô. Então ele ganhou 4 blocos de montar. Qual a cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? Então é o bloco azul, amarelo, vermelho ou verde. Qual deles se assemelha a uma pirâmide? Já na página 7, nós iremos falar dos poliedros e corpos redondos, que ainda são sólidos geométricos. A diferença é que eles têm algumas partes arredondadas. Então vamos lá. A turma de Eduardo levou para a sala de aula objetos no formato de sólidos
geométricos. Veja como esses objetos foram separados. Então, as partes que não têm formato circular, corpos redondos, ficaram de um lado, e os objetos que têm algum corpo redondo ficou separado do outro lado. Os objetos foram separados em dois grupos, de acordo com o formato. Então, poliedros. Nós chamamos de poliedros todos aqueles sólidos geométricos que têm a base é o chão, tipo esse caderno, esse livro. A base dele é reta, certo? Então, sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, ou seja, superfícies retas. Já os corpos redondos são sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada, que é o caso do cone, do cilindro e da esfera. Deu para entender? Qualquer coisa, estou por aqui. Na página 8, os poliedros apresentam os seguintes elementos. Então, todos os poliedros, eles têm a vértice, a face e a aresta. Então, independente do poliedro, que são aqueles que têm a base plana, eles têm esses três nominhos. Então, vamos lá. A Pro vai desenhar aqui um cubo. Para a gente conseguir entender. Então, vamos lá. A vértice são todos os cantinhos. Tá vendo que tem aqui, ó, os cantinhos? Todos esses cantinhos, eles recebem o nome de vértice. Todos esses lados aqui que nós conseguimos ver, que no caso seriam os números do dado, são as faces. E essas linhas aqui são as arestas. Então, exemplo, o cubo ele tem 6 faces, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e embaixo 6. Conseguiram entender mais ou menos? Então, isso aqui é mais para a gente memorizar mesmo, para a gente conseguir entender. Então, os cantinhos são os vértices, as partes que nós conseguimos ver são as faces e as linhas são as arestas. Então, aí nós temos os exemplos. E os corpos redondos também representam alguns nomes. A única diferença é que a base é uma face plana, é uma face arredondada. Essa face aqui, ó, ela é redondinha, tá bom? Essa é a diferença. Mas o nome praticamente é o mesmo. Vamos às atividades? Número 1. Contorne a representação a seguir com o objeto que apresenta a forma de um poliedro. Lembrando que o poliedro é aquele que tem a base plana, a base reta. E os corpos redondos têm sempre alguma parte arredondada. Então, qual desses dois aqui representa um poliedro? Aí você vai circular. Na número 2, você vai preencher a tabela com a quantidade de faces, arestas e vértices dos objetos na forma de poliedros. Então, vocês vão fazer exatamente isso aqui que a Pro fez, tá? Você vai contar quantas faces tem. Aí vai colocar lá, do cubo. Quantas vértices o cubo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E quantas arestas? Quantos traços ele tem? Essa imagem do livro dá para você ver ele por completo. Aí você conta. A mesma coisa você faz com o bloco retangular e com a pirâmide. Na número 3, você vai preencher a tabela, só que dessa vez com os corpos redondos. Então, quantas arestas, quantas faces e quantas vértices tem esses corpos arredondados. Na número 4, você vai pintar o poliedro, que tem 8 faces
Aliás, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, qual desses três aí tem essa quantidade que a Pro falou? E aí você vai escrever o nome dele. Então, você vai pintar esse sólido geométrico que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E vai escrever na bolinha o nome desse sólido geométrico. Tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui. Um beijo. A Pro tá morrendo de saudade, minhas lindezas. Fiquem com Deus.